Olá e sejam bem-vindos ao podcast Ela Adora Crime. O meu nome é Catarina e hoje vamos falar sobre um dos mais conhecidos serial killers do mundo, o Ted Bundy. Desenhou-se o retrato robô, pediu-se ajuda ao iPhone, mas o estuprador de Lisboa nunca foi encontrado. Depois de este ter oferecido resistência. A tolha nos pés com um fio de nylon que isto do cadáver. Até aqui, a barragem do raiva, na esperança de que a água engolisse mais um dos seus segredos. Theodore Robert Cowell, Ted Bundy, nasceu a 24 de novembro de 1946 em Burlington, no estado de Vermont, Estados Unidos da América. Louise Cowell, a sua mãe, encontrava-se grávida e solteira aos 22 anos de idade, não podendo contar com qualquer tipo de apoio, quer financeiro, quer emocional. Durante os seus primeiros anos de vida, Ted viveu com os avós maternos, Eleanor Cowell e Samuel Cowell, e cresceu a acreditar que eles eram os seus pais e que a sua mãe era afinal a sua irmã mais velha. O ambiente em casa era descrito como abusivo e violento. A avó materna de Ted, uma esposa submissa, frágil, tímida e obediente, era periodicamente submetida a terapia eletroconvulsiva para tratamento da depressão. O seu avô era uma pessoa racista, violenta, abusiva e de temperamento explosivo. Samuel era também adepto de pornografia. Mas apesar desta dinâmica familiar, Ted sempre afirmou que amava o seu avô e descrevia os tempos com ele passados como idílicos, recordando o conforto e segurança que sentia na antiga casa de família onde moravam. Poucas semanas antes do 4º aniversário, Ted e a sua mãe mudaram-se para Tacoma, Washington e vão viver então com o tio de Louise. Jack era apenas uns anos mais velho do que Louise e era professor de música na Universidade de Tacoma. Era um homem refinado e realizado a todos os níveis. Com esta mudança de panorama, Louise conhece então John Bundy, um homem simples e de poucas palavras, também conhecido por Johnny, que trabalhava como cozinheiro num hospital de veteranos. A sua personalidade estável e nada complicada sempre cativou Louise, e o facto de ele aceitar o seu filho foi a cereja no topo do bolo. Em 1951, Louise casa-se com Johnny e Ted adquire então o sobrenome do padrasto, Bundy. Ted nunca gostou muito de Johnny, nem da sua falta de objetivos de vida. Inicialmente começou por tratá-lo por papá, mas com o passar do tempo passou a tratá-lo apenas por John. Os tempos de adolescência de Ted são descritos como solitários. Nunca teve muitos amigos e na escola, apesar de ter tentado várias vezes, não conseguiu entrar em nenhuma equipa de desporto. Ele considerava que não era capaz de competir com outros rapazes quando estes eram mais fortes e maiores fisicamente do que ele. Então acabou por virar-se para desportos mais solitários. Nesta altura, Ted sentia que não estava a conseguir progredir como pessoa. Apesar de tudo ter corrido bem no básico, no secundário ele sentiu uma paragem no seu desenvolvimento social. Cada vez mais alienado dos seus antigos amigos e com mega dificuldades em fazer amigos novos, Ted não sabia quais seriam os comportamentos sociais que deveria ter e sentia que não tinha nenhum modelo que pudesse seguir em casa também. Experiências sociais ditas normais, como fazer amizades ou até conhecer pessoas de outra escola, bloqueavam Ted. Ele sentia-se à vontade em apenas 2 ambientes: as pistas de ski, aquele desporto solitário que escolheu praticar, e as salas de aula. Apesar de gostar bastante da companhia do sexo oposto, Ted não sabia como agir e era super inseguro. Com a entrada na universidade e com a construção da sua nova identidade, um académico brilhante, saudável e bonito, Bundy desenvolveu um ar confiante ao qual as mulheres não conseguiam resistir. Nesta altura, envolve-se com Diane Edwards, que é o nome verdadeiro dela, mas ela também ficou conhecida como Stephanie Brooks. A Diane era tudo o que ele ambicionava ser um dia. No entanto, alguns anos mais tarde, ela terminou o relacionamento, chegando à conclusão que Bundy não tinha na realidade objetivos profissionais e nenhuma ambição na vida, sendo também bastante imaturo. Digamos que ela também estava habituada a uma vida que Bundy não lhe podia dar. O restante período escolar foi passado em isolamento total, sempre com a fobia de encontrar Diane alguns no campus universitário, acabando por levar a que Bundy abandonasse a universidade no Natal desse ano. A primeira metade do ano de 1969 foi passada noutra universidade. Apesar de ter notas fracas, Bundy interessou-se pelas aulas de teatro, onde aprendeu sobre atuação e maquilhagem. No verão desse ano regressou a Seattle e alugou um pequeno quarto ao lado de um bar, onde iria mais tarde para seduzir raparigas.
Terá sido nesta altura que Bundy tentou sequestrar alguma mulher pela primeira vez. E deixo aqui também uma nota, pois não há muito consenso sobre quando Ted começou efetivamente a assassinar mulheres, pois ele próprio contou diferentes versões ao ser entrevistado ou quando tinha alguma consulta com psicólogos ou até mesmo aos advogados, e ele nunca deu muitos detalhes sobre os seus primeiros crimes, mas lá chegaremos. Em setembro de 1969, Bundy conhece então Elizabeth Klopfer, a quem eu vou tratar por Liz daqui para a frente, que viria a tornar-se então a primeira mulher a dar o nome de Ted à polícia. Os primeiros meses da relação passaram-se de forma bem positiva e Bundy, juntamente com Liz e sua filha, tornaram-se uma família. Em 1970, Bundy inicia um novo mestrado, desta vez em Psicologia. Talvez ele quisesse perceber o que o levava a gostar tanto de espreitar pelas janelas para ver jovens a despirem-se, ou então o motivo do seu vício em pornografia de cariz violento. Após trabalhar numa linha de prevenção de suicídio, acumulou alguns créditos e conseguiu finalmente o grau de mestre em Psicologia em 1972. A sua próxima meta era tentar uma carreira na área de Direito, e após algumas tentativas falhadas, consegue finalmente ser admitido na Faculdade de Direito da Universidade de Utah em 1973. Após ter trabalhado na campanha de reeleição do governador Dan Evans, ele escreveu-lhe uma carta de recomendação que ele entregou na universidade. Mais uma vez, esta experiência não correu da melhor forma e foi bastante conturbada, tendo ido durante alguns tempos estudar para Puget Sound, e posteriormente ter voltado novamente para Utah em setembro de 1974. Antes de partir, encontrou um emprego de verão em Olympia, onde trabalhou na equipa do Departamento do Serviço de Urgências do Estado de Washington, e é assim que conhece Carol Boone, que viria mais tarde a ser a sua esposa e a mãe da sua única filha. No início de setembro de 1974, Bundy parte então em direção ao Utah novamente. Aqui, demonstra uma fraca assiduidade às aulas da Faculdade de Direito e por volta de abril de 1975, altura em que começam os desaparecimentos no Noroeste, Bundy deixa definitivamente de frequentar a escola. Passemos então a falar sobre a primeira série de crimes e o seu modus operandi. Inicialmente, Bundy invadia as casas das vítimas durante a noite e agredia-as violentamente enquanto elas dormiam. Com o passar do tempo, Bundy começou a ficar mais organizado, tanto na escolha das vítimas como dos locais, e o seu modus operandi também evoluiu. Passou a ter quase sempre o mesmo comportamento. Abordava jovens nos mais variados locais, ou em escolas, ou em parques e universidades, por exemplo. Fingia que estava com um pé ou uma perna ou um braço engessados para lhes pedir ajuda com as suas compras ou os seus livros ou qualquer coisa, de forma a conseguir levá-las até ao seu carro. Quando estavam no carro, eram dominadas, espancadas e rapidamente algemadas e colocadas no seu interior. Depois, o seu destino era bastante incerto. Algumas vítimas eram violadas e assassinadas depois, outras eram torturadas e depois também assassinadas, portanto, era conforme o seu mood no momento. Ted tinha também uma pequena, grande obsessão: necrofilia. Eu não vou entrar muito em detalhe sobre este assunto aqui, mas resumidamente é uma atração sexual por pessoas mortas e acho que dizer isso já basta. Foi também nesta altura que ele pôs em prática os seus conhecimentos de maquilhagem e acho que vocês conseguem lá chegar sozinhos. Os primeiros crimes documentados ocorreram no ano de 1974, enquanto Bundy namorava com Liz, sim, aquela que eu referi anteriormente, com quem formou uma família. O primeiro nome conhecido é o de Linda Healy, que desapareceu sem deixar rastro no seu apartamento de Seattle. Linda era estudante e trabalhava numa estação de rádio como rapariga da meteorologia. Apesar de não existirem grandes pistas no seu apartamento, a polícia achou estranho que a cama dela estivesse feita e houvesse alguns vestígios de sangue na sua almofada. Aproximadamente um mês depois, desapareceu outra rapariga na mesma zona, o que chamou a atenção das autoridades. Georgian Hawkins também estudava na mesma universidade de Linda e viviam ambas no campus universitário. Acredita-se que Georgian estava a voltar da fraternidade em direção à sua casa quando desapareceu. O desaparecimento de jovens universitárias na zona de Seattle aumentou, colocando a comunidade em completo sobressalto e no total mais 4 jovens desapareceram nos próximos meses. Donna Manson, em março, desapareceu perto da Universidade de Evergreen. Em abril, Susan Rankert desapareceu da Universidade de Washington.
Em maio, Roberta Parks desapareceu dos dormitórios da Universidade de Oregon. E em junho, Brenda Ball foi vista pela última vez a sair de um bar em Washington também. No mesmo mês de junho, um rapto veio trazer uma reviravolta ao caso. Até aqui, a polícia não tinha grandes informações, nem sabia se seria a mesma pessoa a raptar estas mulheres, nem o que aconteceria com elas após serem raptadas. Nesta altura, não era também comum falar-se em serial killers, então não havia sequer esta hipótese em cima da mesa. Este duplo sequestro aconteceu no lago Sammamish, a 32 km de Seattle. Janice Ott e Denise Nasland desapareceram, apesar da quantidade imensa de pessoas que estavam no parque. No entanto, desta vez, houve algumas testemunhas. Várias pessoas reportaram ter visto um homem bastante jovem e atraente, com o braço engessado, a dirigir-se a mulheres e a solicitar ajuda para colocar algumas coisas no seu Volkswagen Beetle castanho claro, apresentando-se como Ted. Algumas pessoas referem que este homem não abordou apenas Janice e Denise, mas sim várias outras mulheres que não lhe prestaram muita atenção. Sorte delas. Com estas informações, as forças policiais conseguiram fazer um retrato do suspeito pelos desaparecimentos, assim como identificar o carro em que este se movia. E lembram-se que eu referi que a Liz, a namorada de Ted na altura, foi a primeira pessoa a alguma vez dar o nome dele como suspeito à polícia? Então, foi nesta altura. Com as notícias a passar em vários canais de televisão e a descrição de Bundy presente em vários jornais, Liz reconheceu-o, e o carro também, e denunciou então o nome dele. Nesta altura, os crimes pararam durante uns tempos, precisamente quando Bundy decide mudar-se para Utah. Em setembro, inicia uma nova sequência de homicídios. Após assassinar algumas mulheres, Bundy decide então abordar Carol Durant no centro comercial, mas ela conseguiu escapar dele. Quando foi fazer queixa à polícia, contou que foi abordada por um homem com boa aparência que dizia ser agente da polícia e que lhe disse que havia um problema com o carro dela e que ele a iria acompanhar, dando-lhe boleia. As suspeitas de Carol aumentaram ainda mais quando viu que o carro do agente era um Volkswagen Beetle de má aparência. No entanto, ela chegou mesmo a entrar no carro dele. Carol contou que quando entrou, passado um tempo, ele tornou-se violento e tentou algemá-la, mas ela conseguiu defender-se e conseguiu fugir com as algemas colocadas, pedindo ajuda a outro carro que estava a passar no local. Nesse mesmo dia, apenas umas horas mais tarde, Deborah Kent, uma estudante do Liceu Viewmont, desapareceu no parque de estacionamento. As autoridades foram chamadas ao local e, após fazerem uma busca, encontraram no parque umas chaves de umas algemas. Acabaram por fazer a ligação com o caso anterior e chegaram à conclusão que as chaves abriam as algemas da Carol, fazendo com que da mesma pessoa se tratasse. Algumas pessoas referiram também que viram um homem a rondar o parque de estacionamento, tendo mesmo falado com algumas delas, pedindo que fossem ao parque identificar uma viatura. Em 1975, fizeram-se alguns avanços nas investigações dos desaparecimentos das mulheres em Washington. Durante o desenvolvimento de um trabalho por um grupo de estudantes apicultores em Taylor Mountain, um crânio foi encontrado. As autoridades foram chamadas ao local e encontraram mais 4 corpos na zona. Nos dias seguintes, a polícia fez uma grande investigação no local e foram encontrados no total 6 corpos, estando entre eles nomes como Brenda, Linda, Susan, Roberta, Janice e Denise. Mas o corpo de Georgian e da Donna nunca foram encontrados. Com esta descoberta, a polícia chegou à conclusão que teria sido a mesma pessoa a cometer estes homicídios, coisa que até então não sabiam. No entanto, não conseguiram chegar a mais conclusões, pois os corpos já estavam em elevado estado de decomposição, não sendo possível fazer uma análise dos mesmos em profundidade. Nesse mesmo ano, Bundy mudou-se para o Colorado, levando a que a mesma série de eventos começasse a acontecer no pacato estado. Mulheres começaram a desaparecer. Em janeiro, a enfermeira Karen Campbell desapareceu no corredor do hotel. Cerca de um mês mais tarde, o corpo dela foi encontrado perto de uma estrada de terra batida ao lado do hotel. Em março, Julie Cunningham desapareceu e o seu corpo nunca foi encontrado. Em abril, Denise Oliverson desapareceu durante um passeio de bicicleta. As suas sandálias e a bicicleta foram encontradas, no entanto, o seu corpo nunca apareceu. Em junho, Susan Curtis desapareceu do campus da Universidade de Brigham Young e o seu corpo também nunca foi encontrado. Devo referir que nesta altura não havia a comunicação de hoje em dia e os departamentos de polícia não falavam sobre os casos entre si. Então os desaparecimentos iam acontecendo, mas não era assim tão fácil fazer a interligação sobre os mesmos entre os estados,
pois cada um tratava da sua investigação e sem comunicação torna-se tudo muito mais difícil, como dá para perceber. Bundy foi preso em agosto de 1975 pelo agente Robert Hayward, da Polícia Rodoviária de Utah em Granger, um subúrbio de Salt Lake City, depois de se ter recusado a parar com o carro ao sinal da polícia. Após uma rápida busca ao Volkswagen de Bundy, o agente encontrou alguns itens bem estranhos, algemas, sacos, cordas e por aí vai. As horas e as circunstâncias da captura de Ted, assim como as ferramentas encontradas no seu carro, que pareciam tudo menos inocentes, tornaram Bundy ainda mais suspeito e ele foi levado para a esquadra. Após a apresentação do caso de Ted Bundy a outras esquadras, um dos investigadores presentes na sala recordou-se então do caso de Carol Durant devido à semelhança entre os mesmos, o carro, as algemas. No entanto, e após algumas buscas à casa de Bundy, nada incriminatório foi encontrado e Ted foi libertado. Apesar desta libertação, Bundy foi colocado sob vigilância total e em setembro, quando decidiu vender o seu Volkswagen, a polícia apreendeu o veículo para poderem fazer buscas mais minuciosas. E imaginem o que eles encontraram. Amostras de cabelos idênticos ao de Karen Campbell, Carol Durant e Melissa Smith. E esta Melissa, eu não falei dela, mas foi mais uma das vítimas cujo corpo foi encontrado em Salt Lake City. Com esta combinação de fios de cabelo de vítimas que não se conheciam entre elas, foi motivo suficiente para em outubro de 1975 Bundy ser levado novamente à esquadra de modo a poder ser identificado por Carol e algumas outras testemunhas. Assim que Carol entrou na sala, conseguiu imediatamente identificá-lo e ele foi preso, ficando a aguardar julgamento. Em fevereiro de 1976, Bundy foi julgado pela tentativa de rapto e agressão de Carol e considerado culpado, sendo condenado a uma pena que poderia ir até 15 anos na prisão estatal do Utah. O caso ganhou muito mediatismo e todos os estados começaram a ligar as pistas dos desaparecimentos, sendo que Ted passou a ser um grande suspeito. Em outubro, Bundy foi acusado pelas autoridades do Colorado pelo assassinato de Karen Campbell após encontrarem uma fatura que o colocava na zona do desaparecimento dela. Após esta acusação, Bundy foi transferido para Aspen em janeiro de 1977, de forma a poder ser julgado por este caso no Colorado. Já em Aspen, Bundy decidiu que iria ser ele a representar-se no julgamento e desta forma podia ter acesso à biblioteca no tribunal, de forma a poder preparar a sua defesa. Depois de algumas visitas à biblioteca, Bundy chegou à conclusão que uma das janelas era sempre deixada aberta e vocês já estão a ver onde é que isto vai levar, não já? Em junho, Bundy foi levado ao tribunal para uma audiência preliminar e durante um intervalo esgueirou-se para perto da janela e conseguiu fugir, saltando da janela do segundo andar e magoando-se no tornozelo. A fuga continuou durante algum tempo, mas passado aproximadamente uma semana, Bundy foi novamente apanhado pela polícia. No entanto, passados alguns meses, Bundy consegue novamente fugir, numa altura em que a prisão estava com um staff mais diminuído devido às festividades relacionadas com o Natal. Bundy conseguiu sair pela porta principal sem ninguém reparar. Apenas 17 horas mais tarde é que os guardas repararam que ele não estava na sua cela, sendo que nessa altura Bundy já estava em Chicago, para onde viajou de avião. Estamos então na Flórida em 1978, quando as autoridades recebem um alerta de uma mulher a informar que 4 das suas colegas de fraternidade tinham sido atacadas. Bundy entrou na Chi Omega, uma república feminina, pela porta das traseiras e conseguiu atacar Margaret Bauman, Lisa Levi, Kathy Cleaner e Karen Chandler, conseguindo sair tão sorrateiramente como entrou. Os detetives determinaram que o ataque aconteceu em menos de 15 minutos. Margaret e Lisa foram agredidas tão violentamente que acabaram por morrer. Nesse mesmo dia, ainda atacou outra mulher, Cheryl Thomas, que sobreviveu. Passado um mês, em fevereiro, Bundy volta a atacar. No entanto, esta vítima estava completamente fora do método dele, pois era uma menina apenas de 12 anos, Kimberly Leach, sendo esta então a sua última vítima. Após parar no estacionamento do liceu de Lake City, a observar as crianças, Bundy abordou Kimberly e raptou-a. Uma semana mais tarde, após uma intensa busca, os restos mortais de Kimberly foram descobertos perto de um matadouro no meio de várias ossadas de animais que ali eram despejadas, a cerca de 56 km a noroeste de Lake City.
Uns dias mais tarde, Bundy foi novamente mandado parar pela polícia. Mas ele não aprendeu já que mais valia andar a pé porque assim não corria esse risco? Pelos vistos não. E quando os agentes chegaram à conclusão que o carro onde ele estava era roubado, levaram-no então para a esquadra. Na altura, estes polícias não faziam ideia que a pessoa que tinham acabado de prender era um dos 10 fugitivos mais procurados só pelo FBI. Após investigarem, encontraram no carro vários documentos de identificação de estudantes universitárias, cartões de créditos roubados e até mesmo uma televisão que também era roubada. Finalmente chegaram à conclusão que aquele era, na realidade, Ted Bundy. Novamente preso, Bundy aguarda então por 2 julgamentos distintos. Um relacionado com os crimes cometidos na fraternidade e outro pelo homicídio de Kimberly. E deixo aqui uma pequena curiosidade. Este foi o primeiro julgamento gravado e transmitido na televisão, então toda a gente estava a acompanhar este julgamento. Antes mesmo de ser julgado, Bundy recebeu uma proposta de acordo. Este acordo dizia que, caso ele se declarasse culpado, receberia uma sentença de 75 anos e, apesar da defesa de Bundy ter considerado que seria uma boa opção, Ted decidiu não aceitar à última da hora. O julgamento começou então em junho de 1979 e Bundy foi o seu próprio advogado de defesa, pois não confiava na sua equipa de defesa e disse que iria conseguir provar que era inocente. No julgamento, os principais depoimentos vieram de 2 das residentes da fraternidade. Connie Hastings colocou Bundy nas proximidades da República naquela noite e Nita Neary viu Ted a sair da casa transportando a arma do crime, um tronco de árvore. No entanto, as provas físicas mais incriminatórias e irrefutáveis da culpa de Bundy foram as impressões dos dentes deixadas na nádega esquerda de Levi. Quando comparadas com a dentição de Bundy, a correspondência não poderia ser mais perfeita. Bundy foi também ganhando imensas fãs durante este julgamento. E lembram-se do nome Carol Boone? Carol, aquela mulher que ele tinha conhecido uns anos antes, era a sua fã número 1. Ela ficou perdidamente apaixonada por ele e decidiu testemunhar em sua defesa durante o julgamento, de forma a aproximar-se dele novamente. Esta sua técnica resultou tão bem que Bundy acabou por pedi-la em casamento em pleno julgamento. Carol e Bundy acabaram mesmo por casar ali no tribunal, onde foi oficializado o casamento pelo notário que estava presente. Carol acabou por ter uma filha de Ted Bundy após algumas visitas conjugais na prisão. E acredita-se que Bundy a pediu em casamento em pleno tribunal, de forma a cair nas graças do júri e mostrar que era um ser humano com sentimentos, o que claramente não resultou. Em julho de 1979, Bundy foi declarado culpado e condenado à pena de morte. No ano seguinte, aconteceu o julgamento de Kimberly Leach e a defesa foi toda à volta da insanidade de Bundy, levando a que ele tivesse cometido este crime. No entanto, a acusação apresentou 65 testemunhas que o ligavam à vítima e, novamente, ele foi considerado culpado e recebeu novamente a pena de morte. Bundy foi transferido para a prisão da Flórida, onde aguardou no corredor da morte durante 10 anos. Durante este período, Ted concedeu uma série de entrevistas onde dava explicações sobre os acontecimentos sangrentos, sempre na terceira pessoa. O assassino era denominado por Bundy como uma entidade ou um ser maligno, e o Ted começou a revelar os mistérios associados ao seu comportamento e pensamento. Depois de algumas alterações da data de execução, ficou finalmente decidido que Ted Bundy seria executado no dia 24 de janeiro de 1989. Com todas as possibilidades de recurso esgotadas e sem motivação adicional para negar os seus crimes, Bundy concordou em falar honestamente com os investigadores. Aqui, Bundy confessou todos os 8 homicídios de Washington e Oregon, nos quais ele era o principal suspeito. Referiu mais 3 vítimas, anteriormente desconhecidas em Washington, e 2 em Oregon que se recusara a identificar, e descreveu detalhes do rapto de Georgian Hawkins, do iluminado beco da Universidade de Washington. Apesar de Bundy ter admitido a culpa de um total de 30 homicídios, não há certeza sobre o real número de vítimas, pois ele nunca admitiu. As autoridades acreditam que este valor pode ser bem maior. Ted Bundy morreu na cadeira elétrica em Rayford às 7h16 da manhã do dia 24 de janeiro de 1989. E, por ironia do destino, a pessoa que ligou a cadeira foi uma mulher. E chegamos então ao final deste caso. Eu não entrei em muitos detalhes, pois este caso tem mesmo muitas especificidades.
Então eu decidi apenas falar das vítimas mais conhecidas e dos pontos que eu considero mais relevantes para a história. Há muitos documentários sobre o caso, portanto se tiverem curiosidade vejam na descrição porque eu vou deixar lá algumas sugestões. Deem-me a vossa opinião e para me ajudarem na divulgação e crescimento do podcast, compartilhem-no com os vossos amigos. E não se esqueçam, podem ver algumas fotos deste caso no meu Instagram, @ela.adora.crime.podcast. Espero que tenham gostado deste episódio e vemo-nos no próximo. Beijos!